no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico otorrino Dr. Marcos Galvão, da Clínica São José. Dr. Marcos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcão, bom dia a todo mundo que está ouvindo. Para falar hoje aqui no nosso programa sobre doenças do ouvido, do nariz e da garganta. E aí, Dr. Marcos? Isso, a otorrinolaringologia é a especialidade médica que cuida dessas doenças, né? Que atingem o ouvido, o nariz e a garganta. Além disso, a gente ainda cuida das doenças da voz, né? Que as cordas vocais estão ali presentes na laringe, que também é a área da otorrino. E de algumas doenças do equilíbrio, como por exemplo as doenças do labirinto, que também ficam na nossa conta, porque o labirinto fica dentro do nosso ouvido interno. Enquanto as perguntas vão chegando aí, que tema livre demora um pouquinho para começar, né? A gente vai falar aqui sobre o que está acontecendo, né? A gente está vendo aí um aumento do número dos casos de Covid, novamente. Graças a Deus e às vacinas, casos muito leves, né? A gente não tem tido estresse nenhum com paciente grave, complicando, mesmo pacientes idosos com comorbidades, desde que estejam vacinados. Então tá na época aí da gente voltar a ser mais rigoroso com o uso das máscaras, né? Não parar parar a vida novamente, mas ser um pouquinho mais rigoroso com a etiqueta respiratória, ver se tem alguma dose de vacina em atraso e correr para os postos de saúde para fazer essa atualização, né? Caso a gente seja sorteado, vamos dizer assim, a gente tá com essa proteção aí em dia, para que a doença seja leve, como a gente vem observando, e redobrar esses cuidados, como eu falei aqui. Um dado interessante que eu li semana passada era que no Brasil hoje 60% dos casos de síndrome respiratória estavam sendo por Covid, né? Eu mesmo no consultório, confesso, estava mais nem pedindo exame de Covid para todo mundo, só quando era um caso assim fortemente suspeito. E nesses últimos 15 dias, com o aumento dos casos, a gente começou a pedir, e não sei se foi surpresa ou não, mas todo mundo testando positivo para Covid em doença respiratória. Então realmente a gente está passando por uma nova fase. Todo mundo espera que seja uma coisa breve, né? Que em pouco tempo a coisa amenize de novo. Mas vamos retomar os cuidados e lembrar que se você está gripado, pode e deve ser Covid. Então, para tomar os cuidados para diminuir aí a cadeia de transmissão. E qualquer sintoma de gripe, usar a máscara é indicado? Isso, exatamente. Colocar a máscara, houve uma portaria do governo do estado agora pedindo o retorno do uso das máscaras em ambientes fechados, se eu não me engano foi assim, né? Então a gente tem que respeitar isso, ambiente fechado, vamos colocar a máscara independentemente de qualquer coisa. E se você está com sintomas, máscara, lavagem das mãos, distanciamento social, o melhor que você puder. Certo? Não advogo aqui a gente parar de trabalhar, nem parar de mandar o filho para a escola, nada disso não. Mas tomar os devidos cuidados para quebrar essa cadeia de transmissão e lembrar disso. Se você amanheceu com a garganta doendo, essa variante Ômicron que está circulando, ela inicia muito com a dor na garganta, ou com o nariz escorrendo, ou espirrando, coisa que não é habitual seu. Mesmo que não tenha febre, mesmo que não tenha indisposição, lembre que pode ser Covid. O ouvinte pergunta aqui se é mito ou é verdade que a Covid deixa a pessoa com a imunidade mais fraca. Olha, na verdade, parece que a gente fica repetindo essa frase à toa, mas não é, porque é uma doença muito nova, então a gente não sabe como ela vai se comportar ao longo do tempo, isso vai demorar muito tempo para a gente ver. O que é que eu tenho observado? Muitos pacientes, por exemplo, que têm rinite, desencadeando crises de sinusite de repetição pós-Covid, né? Toda e qualquer doença que abala nosso organismo, ela tem essa capacidade de deixar a gente mais fragilizado, o sistema imunológico mais, como é que eu posso lhe dizer, menos eficaz, menos efetivo e menos atento. Então a gente imagina que sim, que isso possa acontecer realmente na Covid. Voltando ao nosso tema aqui, doenças do ouvido, quais são as principais doenças do ouvido? Olha,
Quando a gente fala em doenças do ouvido, a primeira coisa que a gente pensa são nas doenças inflamatórias, né? Que vem as otites. A gente tem a otite externa, que acomete o canal externo auditivo. Geralmente é aquela otite que acontece porque entra água no ouvido, num banho de piscina, de açude, tá tudo cheio, graças a Deus. Quando a gente machuca o ouvido com o uso inadvertido do cotonete, por exemplo. Quando o paciente tem um eczema, que é aquela coceirinha crônica com a descamação do ouvido, ele pode provocar inflamação. Temos a otite média aguda, que é uma complicação de uma gripe, de um resfriado, de uma faringite, que já é inflamação do ouvido médio, Temos as doenças do ouvido interno, a perda de audição, as doenças do equilíbrio, do labirinto e por aí vai. Então, assim, o ouvido ele tem um órgão pequeno, dividido em 3 regiões. Cada região dessa pode ter seu problema e são doenças muito frequentes no dia a dia. Mas as principais são as otites. Dor de ouvido, secreção descendo do ouvido, perda de audição. Pensar logo que é uma inflamação, que é um quadro de otite. E do nariz? Pronto. Do nariz, as principais doenças são as rinites, Rinites e sinusites. A rinite é uma inflamação da mucosa nasal que se manifesta geralmente com 4 sintomas: obstrução, coriza, que é aquela aguinha escorrendo do nariz, espirros, certo? E, menina, agora fugiu tudo, e coceira do nariz. Além disso, tem pacientes que sentem um pouquinho de dor de cabeça, de dor na face, sensação de face pesada. Então, pensando nisso, rinite. Só que aí a gente tem os outros quadros de obstrução. Hipertrofia dos cornetos, que é quando a gente tem o cartucho grande. Desvio do septo, quando essa parede do meio do nariz ela é torta para algum dos lados. A hipertrofia da adenoide, que fica por trás do nariz, mas acaba obstruindo o nariz. As perdas de olfato, que não são comuns, mas quando elas acontecem, a gente tem que pensar num processo inflamatório e em causas neurológicas também. Mas a principal doença do nariz são as rinites, a obstrução nasal, acompanhada desses outros sintomas que eu comentei, por uma inflamação do nariz que pode ser alérgica ou não. Uma simples mudança de clima, por exemplo, para quem é mais sensível, pode provocar isso. E da garganta? Rapaz, Marco hoje está assim, viu? As doenças da garganta, as mais comuns também são as doenças infecciosas, que a gente chama de faringites, que podem ser virais, são as mais comuns. Então, ter contato com o vírus da gripe, com alguns outros vírus respiratórios que provocam o resfriado comum, minha garganta doer. A doença do refluxo, quando o ácido volta, ele consegue irritar a garganta aqui em cima e provocar inflamação. Além dessa irritação, o paciente geralmente reclama de pigarro e de uma sensação de bola na garganta. Quando a gente vai investigar, é refluxo. Na garganta a gente pode ter também os tumores, Então acontece de ter um cisto mucoso de retenção, que é uma lesão benigna, mas os cânceres, principalmente paciente que é fumante. E se o cara for fumante e gostar de tomar uma cervejinha assim com muita frequência, esse risco aumenta. Então, as doenças da garganta, as principais são as inflamatórias. Parece que o otorrino mexe muito com inflamação, As principais de cada área é isso, é inflamação. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, 99205-3030. Doutor Marcos, quando se bota água no ouvido tomando banho de sangria, o que se deve fazer? Eita danado, primeiro banho de sangria parece que é o melhor banho do mundo, Eu tomei muito quando era criança, faz muito tempo que eu não tomo, eu tenho medo com esse peso que eu tô de ir embora na sangria. E eu não posso, que eu não sei nadar. Mas, homem, eu tava dizendo a você, tá em tempo de aprender, porque Será que ainda consigo aprender? Um negócio bom desses açudes tudo cheio, sangrando, e você só olhando de longe. Mas assim, colocar água no banho de sangria é a mesma coisa de colocar água no chuveiro, na piscina, na praia. Então o melhor procedimento que você faz é tentar tirar, Você pode deitar a cabeça de lado, puxar o ouvido assim um pouquinho para trás, para retificar o canal e ela descer. Se você tiver certeza que não tem nada de perfuração no ouvido, você pode pingar umas gotinhas de álcool 70, que vai facilitar a retirada da água. E caso nada disso resolva, lembre de ir no otorrino para ele dar uma olhadinha e ver se realmente é só água ou não.
Tem mais perguntas. Tenho 42 anos, sempre que levanta a cabeça ou baixo muito, fico tonta. Não é que seja só levantar a cabeça ou baixar rápido, mesmo devagar fico tonta. E aí? Pronto. Olha, isso é uma grande característica das doenças do labirinto. Geralmente é uma tontura rotatória ou um desequilíbrio, mas tem alguns pacientes que reclamam apenas da cabeça como se tivesse um pouco vazia, né, sem uma tontura clássica, que surge ou que piora quando a gente faz o movimento da cabeça. Geralmente são movimentos bruscos que desencadeiam mais, mas o movimento leve também pode desencadear. Então, é um indicativo de que seu labirinto não está funcionando muito bem. É procurar, né, a avaliação, como a gente sempre diz. Às vezes o pessoal bota um entendimento popular de que as doenças do labirinto não têm cura, mas isso não é verdade. Algumas não têm, mas a gente consegue tratar para o paciente conviver muito bem com elas. E a grande maioria delas a gente consegue resolver numa boa. Você está deitado no sofá e quando você se levanta, você também sente tontura, é do labirinto também? Exatamente. Principalmente se for uma tontura rotatória, eu vejo tudo rodando, ou um desequilíbrio, que eu vejo como se o corpo estivesse balançando de um lado para o outro. E se você não procurar, o que pode acontecer? Os sintomas podem se estabilizar e você levar a vida assim, mas os sintomas podem ficar cada vez piores, trazendo impacto no seu dia a dia e chegar ao ponto de você não conseguir realizar suas atividades em decorrência dessa tontura. E dependendo do tipo de doença do labirinto que está ali presente, essa doença pode ser progressiva, levando inclusive a uma perda de audição definitiva. Então, quanto antes você passar por uma avaliação para iniciar um tratamento, uma medida, alguma coisa, tá ótimo. E lembrando que a principal medida para o tratamento das doenças do labirinto, aquela imediata, é a mudança de hábito de vida, né? Como Marcos está passando por esse processo agora, quem vê ele hoje nem se lembra daquele rapaz de antigamente. O homem hoje é fitness, é fino, né? A principal medida é evitar, controlar a alimentação, prática de atividade física, procurar dormir bem. Lembre que quem vive muito, dorme muito e come pouco. Então, vamos seguir essa rotina. Quem vive muito, dorme muito e come pouco. Come pouco. Né? Quer viver muito, coma pouco e durma muito. E dormir pouco faz mal? Faz muito mal, né? É o sono que faz com que nosso organismo se recupere das agressões do dia a dia, vamos dizer assim. Eu não vou nem dizer que eu durmo 4 horas por dia só, Maria, senão eu vou levar um carão aqui. Então vamos, você já resolveu muita coisa, vamos resolver isso também, o sono, né? Agora, né? Minha mãe vive com uma sensação de entalo na garganta, sensação de estar tampando mesmo. Pode ser em relação a rinite, sinusite ou faringite? Olha, na verdade, pode ser faringite, né? E dessas causas de faringite, a que mais provoca essa sensação de entalo é a doença do refluxo. Então, o ácido, quando ele retorna do estômago, passando pelo esôfago, que chega na laringe, ele provoca um edema, um inchaço nas estruturas da laringe, numa estrutura chamada aritenoide, e esse inchaço provoca essa sensação de entalo, de bola presa na garganta. Mas existe também o entalo, que é aquele paciente que come e sente que a comida não quer descer, fica presa no esôfago, também é uma causa de refluxo. Mas você tem que avaliar outras causas também, principalmente se esse entalo estiver associado, por exemplo, à perda de peso. Então tem que ser investigado para ter certeza que é isso mesmo. Doutor Marcos Galvão, sinto meu coração bater dentro do meu ouvido. O que é que pode ser? E pode acontecer isso? Na verdade, pode não ser nada. Dentro do nosso ouvido, infelizmente não, né? Dentro do nosso ouvido tem várias estruturas além do ouvido, né? Além das estruturas do ouvido. Então eu tenho músculos, eu tenho veias, eu tenho artérias, são vasos sanguíneos, eu tenho nervos e por aí vai. E eu tenho artérias, que são os vasos sanguíneos que pulsam, né? Que saem do coração e levam sangue para as outras partes do corpo, que passam por dentro ou muito próximas do ouvido. Então tem pessoas que têm variações anatômicas onde essas artérias passam numa região mais próxima ainda e que ela consegue sentir aquele barulhinho pulsátil dentro do ouvido, principalmente quando está no ambiente silencioso e ela direciona o foco para aquilo.
Mas aí a gente vai chamar uma atenção, né? Existem casos de pulsação no ouvido que são problemas, que são doenças. Então, se você tem um barulhozinho pulsátil dentro do seu ouvido, muitas vezes que coincide com a batida do coração, como eu lhe disse, a maioria das vezes é uma variação anatômica que não tem relevância nenhuma. Mas se você tem, o ideal é que seja investigado para afastar uma causa patológica, uma doença, como causa desse barulhinho que está pulsando lá no seu ouvido. A nossa ouvinte diz o seguinte: meu rapaz adormeceu, infelizmente, com fone de ouvido. Passou a noite inteira e está sentindo algumas coisas no ouvido, como quando mastiga, fica tipo estalo. Ele fala que está arrombado, aliás. O que é que você acha? Olha, quando a gente tem um relato desses, né? Passou muitas horas com fone de ouvido, principalmente se foi num volume muito intenso. O que a gente tem medo é de ter acontecido um trauma acústico. O trauma acústico é quando o volume, a intensidade sonora é tão grande por um período de tempo mais longo que ele danifica as estruturas da cóclea, que é o órgão do nosso ouvido interno que nos permite ouvir. Geralmente os sintomas do trauma acústico são zumbido e perda de audição. Diante de uma suspeita de trauma acústico, o ideal é que aquela pessoa procure o otorrino imediatamente, principalmente se ele tiver ficado com zumbido e com perda de audição, porque quando a gente inicia um tratamento de forma rápida, idealmente nas primeiras 24, 48 horas, aquele ouvido que pode sofrer um dano definitivo a gente consegue recuperar. À medida que esse tempo vai passando, as chances da gente acabar com esses sintomas vão diminuindo cada vez mais. Eu vou aproveitar e vou puxar um gancho de uma história de uma paciente que eu atendi há bastante tempo aqui em Caicó. Eu atendi uma jovem, 20 e poucos anos, que num carnaval aqui em Caicó tomou uma cervejinha e adormeceu. Só que ela adormeceu no pé de um paredão, como diz o outro. E as amigas olharam para ela e disseram assim: tá com sono, deixe dormir. De amanhecer, o paredão desligou e as amigas foram lá acordá-la para levar para casa, né? E no dia seguinte, quando ela acordou, ela percebeu que estava com dificuldade de ouvir nos dois ouvidos e com zumbido nos dois ouvidos. E qual foi o raciocínio dela? Foi do som, amanhã eu vou estar boa. E o tempo foi passando e nada dessa audição voltar e desse zumbido desaparecer. 30 dias depois, ela resolve procurar o consultório. Diagnóstico: perda de audição definitiva. O usuário de aparelho auditivo nos dois ouvidos. Se tivesse procurado antes, existia uma chance muito grande de a gente ter recuperado esse ouvido e ela não ter evoluído com uma perda definitiva, né? Por isso que você sempre reforça aqui, problemas do ouvido, nariz, garganta, não se brinca. Doença nenhuma é para se guardar, né? E quando acontece um fato desse, uma coisa que você não estava sentindo nada e de repente começou a sentir, o ideal é que você procure logo. Outra coisa que pode acontecer no ouvido são os quadros de surdez súbita, onde eu estou aqui bonzinho e de repente minha audição vai embora. Então eu tenho que correr logo para saber o que é e intervir o quanto antes. Doutor Marcos, meu filho só vive salivando, às vezes fica por cima dos lábios molhado, até às vezes mando ele engolir a saliva. Ele tem 13 anos, é algum problema? Provavelmente ele tem algum quadro de obstrução nasal, que a gente vai produzindo a saliva e vai deglutindo, vai engolindo essa saliva, sem nem perceber que está acontecendo. Quando eu tenho uma obstrução nasal, o que é que acontece? Eu começo a usar a minha boca para respirar. Então, se eu for parar para engolir a saliva, é como se eu ficasse parando a minha respiração. E muitas vezes, para isso não acontecer, a gente fica com a boca aberta e a saliva fica caindo. E tem outro detalhe também: ele pode ter flacidez da musculatura da face, que não permite que ele fique com tônus para manter a boca fechada, e essa salivação aconteça também. Merece ser investigado. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Dantas. Fazer uma pergunta aí, o médico. Eu e meu marido, tá tardinha para de noite, a gente ficou doente. Todas as juntas dói. E eu tive febre, agora o meu marido não teve febre.
Até para ele ficar de pé, dói. Será que é o mosquito que está feito a moléstia no meio do mundo e o que é assim, eu estou dando paracetamol e estou tomando também? E um suco assim, será que ele diz um suco para a pessoa ficar tomando? Tá doendo tudo que é junto. É arriscado ser a desgraça do mosquito mesmo, porque pensa nos bichos danados, né? Essa moléstia. Inclusive me disseram que lá em Jardim teve um bocado de casos, né? Seridó? Sim, parece que amenizou. Rapaz, olha, foi muito interessante essa pergunta da senhora, porque eu tenho recebido alguns pacientes lá no consultório de relato que começaram com esses sintomas e começaram também com o nariz escorrendo, a garganta doendo, mas muita dor no corpo e febre, né? E que procuraram atendimento antes de chegar lá e chegaram até o diagnóstico de dengue ou de chikungunya e por aí vai. E quando na verdade era Covid, entendeu? Era Covid. Então vale o alerta que febre e dor no corpo associada a sintoma respiratório, tosse, coriza, obstrução nasal e tal, não pense muito na dengue. Pense mais numa doença respiratória e o que está mais em voga, vamos dizer assim, hoje em dia é a Covid. No caso da senhora, que a senhora só relatou dor nas articulações, né, nas juntas, e essa febre, aí dá pra gente pensar realmente nas arboviroses, na praga do mosquito. Ok, doutor Marcos. Sim, pois não. Perdão. Não, que é isso. E ela perguntou do suco. Qualquer suco vale, né? Suco, água de coco. Que o importante aí é hidratação. Água também, né? Água também. O importante é a senhora botar líquido pra dentro o máximo que a senhora puder. A água de coco, ela é boa também? Muito boa também. Você não pode tomar cachaça, né? Aí complica. Rapaz, já me perguntaram isso, eu contraindiquei, sabe? Eu não gosto muito de atrapalhar a diversão dos outros, não, mas nessas horas eu digo que não faço. Para quem fala de cachaça, chegou agora o padre aqui, ele tem que... o tem que respeitar. Ele tá triste porque o Flamengo ontem perdeu de novo, rapaz. O Flamengo tá numa fase que nem para o Silvão, meu Deus do céu, tá complicado. O flamenguista é acostumado com isso. Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone 99992-2923. Dr. Marcos Galvão, médico otorrino da Clínica São José. Obrigado pela sua participação. Valeu, Marcão. Até mais. 7h40, confirmando 7h40. Volto já após o nosso intervalo começar para conversar com o padre Alcivan.